Boa tarde! Começando mais uma live sobre propósito com convidados especiais. Hoje o Christian vai se conectar comigo. Tô colocando aqui o título da live. Ele já está aqui. Christian, vou pedir para você se conectar aí comigo enquanto o pessoal vai entrando. Dá um oi pra Rê que tá aqui, a Aurora também. Ai, muito empolgada com o bate-papo. Sempre é uma delícia conversar com o Christian aqui, com vários insights, curiosa para saber mais sobre a história deles. E vocês, gente, vão participando, vão mandando perguntas, vão interagindo. A Mila também, querida, aqui. Acabei de responder uma caixinha de perguntas sua, Mila, maravilhosa aqui. Olá, Paula, Olha ele tudo aí, bem? tudo bem, Christian? Tudo jóia, graças a Deus. E com você? Tudo bem, você está na Golden Hour aí de Eu Porto acho que eu tô Alegre, igual né? o cara do Crepúsculo, sabe? O Edward, o vampiro, porque acho que a É câmera não pegou o verdade. foco, aí deu uma estouradinha. Muito bom, pelo menos, né? Hoje já tá mais quentinho do que da última vez que a gente se falou. Já tá É, mais. Tá aí animadíssimo. E ó, tô muito empolgada para contar um pouquinho mais da sua história, do seu propósito. E pra gente começar, Christian, porque acho que você vai se apresentando ao longo da sua história aí um pouquinho, né? Mas me fala o que que você entende de propósito. Eu gosto de começar com essa pergunta porque é uma palavrinha meio capciosa, gera muita polêmica, tem gente que tem preguiça, tem gente que sente frio na barriga só de ouvir porque acha que não encontrou o seu. Para você, o que que é viver com propósito? interessante, Paula. A hora que você começou a fazer a pergunta, eu já comecei a tentar traçar uma resposta que eu nunca tenha dado, para a gente tentar construir algo bem novo. E de cara, já quero dizer que é muito triste a gente perceber como que palavras muito fortes caem, são Uhum. sucateadas por essa questão do clichê, né? E aí, às vezes, alguém teve alguma decepção nesse sentido e coloca essa palavra tão especial num balaio de coisas ruins que não prestam, que suscitam memórias negativas. E aí, eu acho que já devo ter trago essa frase para você, da Clarice Lispector, que ela fala para a gente ter que tomar cuidado com as coisas que a gente quer eliminar da nossa vida, porque a gente não sabe sobre quais pilares estão estabelecidas as nossas forças, né? E aí Uhum. essa palavra, essa frase, eu acho que ela pode remeter Uau. vários sentidos, reflexões, mas uma delas é essa. A pessoa ela se fecha para essa questão e acaba Uhum. não percorrendo caminhos que poderia se dispusesse a questionar o preconceito que ela tem quanto a uma palavra tão forte. E é complexo, né? Eu acho, Paulo, que essa questão das pessoas falarem trabalhe com o que você gosta, você não vai ter que trabalhar, você vai trabalhar sorrindo. Uhum. E ainda vem uma rede social que só explora as coisas boas. Aí eu acho que gera essa comparação e para a gente cair nesse buraco de se fechar para o propósito, eu acho que é muito complexo. Mas tem um livro, estou me lembrando aqui do Prem Baba, acho que é dele, que se chama Propósito. Você já leu, Paulo? Sim, já li, já faz um tempinho. Eu não lembro, Tem um tem muito pouquinho de tempo. preguiça, eu confesso. É Não é meu mesmo, livro Paula? preferido. Olha só. Por que que você teve preguiça? Por muita coisa, Cristian, e a gente faria uma live só sobre isso, mas pela filosofia que ele defende. Assim, eu gostei de alguns pontos, sim, Hum, mas eu acho que também vai um pouco pro lado filosófico. Eu gosto muito da coisa numa massa, sabe? Eu acho que dá para tirar aprendizados bons, mas eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça desses gurus que trazem assim coisas tão etéreas e que poderiam ser levados para o dia a dia mais prático. uhum, entendi. Interessante, Paula. Legal. Para ser sincero, eu não consigo nem me posicionar quanto ao livro, porque eu não lembro nada específico, mas foi uma leitura legal. E trazendo agora a resposta, eu acredito que propósito é essa conexão que você tem com o futuro, respaldado no seu passado e no seu presente. Então, é você Uau, que pensar bonito. no que você quer Tá. construir e se empoderar, perceber, se fortalecer por onde você passou, por onde você está agora. Eu acho que Uhum. propósito é isso. E para você? Muito legal.
Propósito para mim é uma construção de uma vida com significado, sabe? Muito com servir. É uma experiência pessoal, introspectiva, mas que só faz sentido quando a gente olha para fora e quando a gente olha nosso papel no todo. Então, eu Uhum, gosto muito disso, assim, da gente entender qual que é a nossa missão, a nossa função num ponto de vista maior, mas com a nossa singularidade, sabe? Com a coisa única que a gente pode trazer. E aproveitando e falando muito assim das nossas características únicas, eu acho que quando a gente tem também o nosso propósito, a gente tem algumas coisas que falam muito alto com o nosso coração, com a nossa alma. Por isso que eu acredito tanto que o nosso sentir vai orientando o caminho. Porque as uhum. causas que vão falando mais alto com a gente, que realmente fazem os nossos olhos brilharem, são aquelas que vão motivando a gente a superar nossos obstáculos e até despertando novas habilidades. Então eu quero aproveitar e te pedir para contar um pouco da sua história, porque eu já assisti o seu TED maravilhoso, inclusive, depois eu indico nos stories para quem ainda não viu. Mas eu quero que você assim resuma um pouco dessa tua experiência e mudança de vida, porque acho que quando você foi encontrando o seu porquê, você também foi tendo coragem de superar muita coisa, né? Legal, Paula. Eu só quero trazer uma questão que me veio enquanto você estava falando, que parece que propósito é o que fica depois do silêncio, né? É quando você faz silêncio e você pensa, você vai. Porque você trouxe o sentir, né? E eu acho que para a gente Uhum, sentir, a gente tem que estar em silêncio. A gente consegue sentir uhum. falando, talvez a gente vivencia, não sei, mas eu acho que para internalizar, para ir profundamente, precisa desse silêncio. E aí, o que fica, né, depois que você se mantém em silêncio? E me veio essa ideia de falar disso, porque essa história toda minha com a oratória, ela começou, como a gente colocou no TED, ela começou no presídio. E no presídio foi um período que eu tive para ficar em silêncio. Eu tinha os períodos lá Uau. de relação social e depois eu Uhum. ia para o cômodo que eu dormia, que não era na cela, viu, gente? Ainda não fui preso, muita gente pergunta, Conta um pouquinho, mas só que você foi fazer um trabalho social lá, né? Como é que foi essa experiência que você teve no presídio, para quem não sabe? para começar, eu amo que achem que eu fui preso, sabe? Porque eu Você acho gosta de que causar assim, né? Contando a história pra. eu acho que a pessoa fica Olha o assim, nossa, gatilho. eu tava me conectando com um preso, ai meu Deus, e a pessoa deve ficar meio bugada e eu acho que abre até uma porta para eu trazer a questão da causa carcerária, mas foi uma pesquisa que eu fui fazer lá no presídio e aí naquela época eu tinha assistido recente na época um curso de oratória, um treinamento e eu falei, eu vou levar o que eu aprendi para eles e para elas. E aí Uhum. lá eu me conectei muito com aquilo que eu estava fazendo. E olha que interessante, né, Paula? A ideia de segmento que o propósito tem. Porque se eu tivesse ido lá uma vez, é belo, é nobre, mas não é um propósito. Mas eu voltei. Só parei de ir agora na quarentena, mas fiz algumas coisas remotamente, de vez em É quando. Boa mesmo. tarde, pai. Que legal. Mas acho que propósito tem essa coisa. A gente tem que ter paciência, né, para o propósito, Uhum. porque a gente tem que esperar a fazer silêncio, entender o que está acontecendo. É. Mas aí eu fui para o presídio e depois, pensando, eu me conectei muito com umas coisas que eu ainda não tinha feito silêncio suficiente para pensar, que Uhum. é o meu passado punitivo dentro da escola. Porque o meu TCC, inclusive, depois dessa experiência toda, foi sobre mediação de conflitos escolares. E aí, a minha tese é de que o sistema punitivo escolar é igualzinho ao sistema punitivo penal. A gente tem a Caramba. expulsão, que é uma pena de morte, a gente tem a suspensão, que é você Uhum. tirar o sujeito dali por um tempo, não é para ele aprender, não é para ele voltar melhor, é só, pelo menos na semana seguinte, a Paula não vai encher o nosso saco. Então, deixa ela presa lá, É e meio que aí o exemplo, né? Ah, vamos punir para dar o exemplo para os outros não fazerem, mas não pensa na regeneração. a É ideia isso, de né? culpa, porque fiz Uhum. direito, Aurora. Eu fui suspenso na escola, e aí, se eu quisesse jogar videogame, se eu quisesse ficar na rua o dia todo, se eu quisesse várias coisas, e se eu fosse expulso, pior ainda, porque Uhum. muito do que eu levei para o TED foi que
o professor que se posicionou para que eu não fosse expulso me fez experimentar um perdão tão profundo Que bonito. que, que ele tocou em mim e eu falei, poxa, o perdão ele tem um potencial muito massa de aprendizado. A gente acha que a Uhum. gente só aprende pela dor, e aí quando eu pego para fazer silêncio, eu percebo que realmente a dor ensina. Só que eu vejo que pela dor a gente arrepende e pelo amor a gente aprende. E aí é diferente. Qual que é a diferença, né? Se eu me arrependo de algo, o que vai me motivar a deixar de fazer aquilo é a perspectiva de eu ser punido por fazer de novo. Agora, se eu Tá. aprendo algo, eu não faço porque não me representa mais. Uhum. Então, foi interessante e por todo esse tempo eu buscava levar essa questão do perdão externo lá para o presídio, para que talvez alguém fosse tocado igual eu fui na época, de pensar, poxa, a Paula acredita tanto em mim e eu não acredito. Como assim? O que ela viu em mim que eu não consigo ver ainda, né? Uhum. E a hora que você estava falando de propósito também, Paula, me veio muito a ideia de autoestima, que é uma palavra assim que eu ainda não peguei para desconstruir e amassar ela toda e ver o que sai. Só que é uma palavra que toda vez que eu tenho refletido atualmente, alguma faceta da autoestima aparece. Porque eu acredito que sem autoestima a gente não consegue acreditar que a gente merece viver o nosso propósito ou que a gente é capaz de, quem sou eu, Christian, propósito? Não, isso aí é pra gente mais evoluída do que eu. Eu não tô bem na fita assim. Quem sou eu Uhum. para ter um propósito? Olha que louco, né, Paulo? E talvez essas pessoas que tenham algum tipo de preconceito quanto à palavra tenham também alguma dificuldade em termos de autoestima para acreditar que elas são alguém que tem um É propósito real. e que existe um Nossa. trabalho também. Que me Sim. vem muito a ideia de evolução ao longo dessa história, porque eu era muito babaca, Paula. Eu fazia bullying com todo mundo. E eu digo isso até com muito amor e respeito, senão acho que eu não estaria nem aqui, de entender que naquele momento, naquela época, era aquilo ali que tinha. E eu vejo que o bullying, o mal, ele é uma força não canalizada. Falta algum aspecto moral para aquela pessoa, organização, planejamento. Uhum. E quando eu fui na escola, eu percebi isso. Eu conversava com meninos que faziam um inferno na vida dos outros e o resumo da ópera é o seguinte: Christian, é uma batalha de rap entre eu e a Paula. E aí eu xingo ela, eu falo alguma coisa dela. Depois ela fala de mim. Só que eu não vou deixar barato, então eu falo de novo. Até que ela chora. Aí é o meu troféu. Olha só, é um cara que tem uma capacidade de ler as pessoas a ponto de É. encontrar algo que as pessoas mais querem esconder, só que ele Sim. não tem Usa para um direcionamento. lado negativo. Uhum. E não tem direcionamento, sabe? Mas tem um potencial ali. Uhum. Tem a força tá ali, a Uhum. criatividade tá ali, é, a extroversão tá ali, só que falta canalizar para utilizar em algo que falta essa pessoa perceber que para ela se sentir bem, não necessariamente a outra tem que se sentir mal. E que tem até como ela se Perfeito. sentir bem com a outra se sentindo bem também. Uhum. Mas você era E essa pessoa que fazia bullying mesmo com os outros, era assim. uhum, pesado. Entendi. E Meus aí foi, pais iam na foi escola. essa fé desse professor que ele teve em você, ele conseguiu perceber um potencial que fez com que, de alguma forma, você também passasse a se enxergar de um jeito diferente. Você talvez tenha precisado desse olhar externo para o teu olhar interno mudar, foi isso que aconteceu? Eu acredito, Paula, que foi. Tem uma palestra do Steve Jobs na Universidade de Stanford que ele fala que o tempo faz a gente ligar os pontos, né? Então Uhum. eu acredito que hoje eu consigo ligar os pontos e hoje é muito claro para mim a Uhum. estatueta que eu tenho que fazer desse professor. Mas na época foi Que algo bonito. assim, corriqueiro, sabe? Uhum. Ele levantou e tal. Era tanta revolta que eu não conseguia analisar isso Assimilar. com Uhum. racionalidade, sabe? Tá. Mas aí eu vejo que sim. E, e eu trouxe esse aspecto da evolução porque eu acho que a gente que trabalha com educação tem que ter isso muito claro, tem que exalar isso, porque às vezes as pessoas olham para a gente e acham que a gente já nasceu pronto, né? E, e não conseguem ver a caminhada. E se a gente não tiver
constantemente essa consciência de que a gente não nasceu pronto, a gente não aprende coisas novas. E aí a gente para, a gente se culpa, a gente se compara. Outro dia eu fiz uma live com um professor de inglês que ele falou assim: Christian, quando a gente aprende português, a gente é muito novinho. E é muito difícil. A gente demora anos, fala errado por muito tempo, não consegue expressar aquilo que a gente quer. A gente quer uma coisa, mas não sai. Só que isso é tão velho, tão antigo, que todo mundo acha que aprender português é muito fácil. Aí, na hora que vai aprender inglês, um novo idioma, a pessoa quer, num estalo, aprender aquilo ali. E ela É não tem verdade. consciência do quanto que ela quebrou a É. cara, do quanto foi difícil aprender português. E Uhum. com a gente acontece isso também, sabe, Paula? A gente, sei lá, vai fazer um curso online numa plataforma nova. Aí a gente vai lá mexer, poxa, mudou tudo, não estou entendendo nada. Aí a gente começa a se desmotivar. Falta essa maturidade, essa consciência É. de simplesmente entender que tem um processo ali. E você precisa entender esse processo. E justamente por ser um processo, não vai ser uma coisa que você vai pegar e vai fazer. Você E que é vai. no processo que você vai desenvolvendo e vai descobrindo quais habilidades vão fazendo sentido, vai descobrindo o que faz ou não seus olhos brilharem. É nessa experimentação. E ontem também eu tive uma convidada incrível aqui, a Fê, e a gente ficou conversando muito isso, como hoje a gente tem muita pressa de respostas, né? Até porque a Uhum, gente é estimulado a ter pressa o tempo inteiro pelas redes sociais. Talvez muita gente já esteja procurando aqui o botão de aumentar a velocidade, né? Só que é uma live, a gente é ao vivo, porque hoje a gente aumenta a uhum. velocidade de tudo, de áudios do WhatsApp, de vídeos do YouTube, da vida. Tem gente que não aguenta ficar aqui conectado por um tempo só escutando. Tem gente que não faz esse silêncio que você falou, de deixar as coisas maturarem, as experiências maturarem dentro, porque todo mundo tem muita pressa. Só que é nesta caminhada e nesta construção que as respostas vão vindo, né? E é bonito a gente conseguir ter essa maturidade de deixar as coisas se assentarem, as respostas aparecerem. E é legal você falar isso, né? Que isso até acho que foi quem que foi aqui a Débora que colocou, né? A frase que você falou, um grande insight. O tempo faz a gente ligar os pontos. É muito isso. É, Paula. E aí a gente vê o quanto de humildade a gente precisa ter. A Mica falou que está aprendendo sueco. E se ela não for humilde para se reconhecer Nossa, muito pequena no sueco maravilhosa. e entender tudo que ela tem por percorrer ainda, ao É. mesmo tempo de reconhecer o poder que ela tem de aprender, assim como ela aprendeu português, se ela não tiver essa humildade, que não é se rebaixar e falar, eu não sei sueco, aí vai lá para a Suécia, não, gente, eu não vou conversar com vocês porque meu sueco é péssimo, eu sou pequena, não aceito. Isso não é humildade, isso é humilhação. Mas é se colocar do tamanho que você é. Gente, eu sou nova, estou aprendendo idioma faz 3 meses, mas vamos lá. Eu vou dizer, aí se eu disser algo que não faz sentido, vocês me dão uma chance para eu contextualizar. Beleza. Se a gente conseguisse fazer isso, sabe, Paula, com rios, por exemplo, né? A gente olha para o lado e vê rios de 50 mil, 1 milhão de visualizações, não sei o quê. A gente faz o nosso, tem 3 mil. Aí vem essa arrogância da gente já querer ser grande, da gente não ter paciência e humildade para entender o processo da ferramenta e não apenas o processo no sentido de tempo, mas existe uma Uhum. metodologia por trás, existe um sistema, existe boas práticas no negócio e que a gente só pega experimentando, como você falou, né, Paula? E como foi esse teu processo de você se descobrir, descobrir que a comunicação estava no teu propósito, no teu porquê, e você resolver fazer um TED, assim, porque também, como você disse, né, parece algo muito grandioso e talvez num primeiro momento tivesse surgido aqueles pensamentos de boicote, do tipo, eu não, Uhum. imagina, vou chegar ali. E aí você conseguiu algo que, assim, é um feito, né? Muitas pessoas querem estar lá e você conseguiu. Como foi isso? Olha que interessante, Paula. Eu acredito que é uma das grandes conquistas da minha vida. E esse ano eu me submeti a 2 TEDs, de Blumenau e BH, e não rolou. E se pintar outro, eu vou tentar de novo, porque eu tenho outras mensagens que eu quero muito trazer para o mundo. Mas o que eu vou te falar aqui agora ficou enterrado por algum tempo. Eu demorei a criar clareza disso, que geralmente as pessoas são convidadas para fazer um TED, mas eu
fui atrás da organização e fiz um pitch e insisti e falei da importância da mensagem. E por um tempo eu achei que eu merecia menos por isso. Tipo, eu não tive o prazer de receber um Tá. convite com letras de casamento na minha casa. Você quer ser o Aham. speaker do TED? Mas hoje eu vejo, poxa, é isso que a oratória faz com a gente. A gente começar a meter a cara, a gente começar a ser ousado, a gente começar a caçar as responsabilidades que a gente quer, assumir as responsabilidades para alcançar as oportunidades que a gente quer. Nossa, isso é E muito fantástico. É. aí esse boicote não teve tanto não, sabe, Paula? Porque como eu que fui atrás, tipo assim, a hora que dá certo, beleza, Cristian. Aí você até faz Uhum. assim, nossa. Mas eu fui muito racional. Eu falei, eu tenho um grande desafio e se eu me preparar de uma maneira grande, eu vou dar conta. E aí, ancorado nisso, eu consegui ir caminhando sem tropeços. E aí foi uma linearidade bem legal que culminou numa palestra que me representa muito, inclusive em termos de performance, sabe? Eu assisto o vídeo hoje e não Aham. tem aquilo. Eu já conversei com pessoas que disseram assim: meus amigos que já fizeram TED, nossa, quase falta pedir para o YouTube retirar do ar, de tanto que eles se culpam. Também já ouvi isso. E você não tem essa sensação. Nenhuma, nossa. Que legal. Isso já faz quantos anos? Eu acredito, eu me Faz um perco um tempinho. pouco nisso, Uns mas eu acho que três, foi no quatro? começo do ano passado. Começo do ano Começo do... passado. Eu acho que foi Não um foi pouquinho antes da 2019? quarentena. Ah, então tá. Então foi 2020 mesmo. Ah, faz pouco tempo, mas ainda assim você teve muito tempo na quarentena para desenvolver sua comunicação e poderia ter rolado um boicote aí. Sim, Nossa, eu é, evolui tanto se eu tivesse feito agora, mas é muito legal você conseguir reconhecer que o que você ofereceu ali, além de ainda te representar, foi o melhor que você poderia dar naquele momento. exato, Paula. E Uhum. aí a Mica que está querendo aprender sueco, a dica é a seguinte: essa galera que quer tirar o TED do YouTube é tudo babaca. Babaca porque olha para um ser do passado esperando que ele tivesse no futuro. E olha para alguém que está aprendendo de uma maneira arrogante. Eu estou aprendendo. E aí eu vou com essa cabeça, Paula. Uhum. Quando eu pego para assistir meu TED, eu falo assim: olha, tem um aprendiz ali. Vamos ver esse aprendiz. E aí eu vou Uhum. ficar diminuindo aquele aprendiz. Isso é babaca de uma maneira assim imensurável. Então, Mica, quando você escutar um áudio seu falando sueco, quando você mandar um texto para alguém, alguém te fazer algum apontamento, saiba que se você despejar arrogância para você, diminuição, você está sendo muito babaca e o mais cruel com a pessoa mais especial para você, que é você mesmo, né, Paulo? Exato, Então eu acho que exato. isso tem que estar É, muito presente. reconhecer isso, né? Nossos passos e o nosso valor. E depois, como eu falei, eu deixo o seu TED para o pessoal assistir, que você também narra mais a tua história, a tua trajetória, que é muito bonita e muito inspiradora. E provavelmente, assim, você conseguiu superar isso e teve a motivação de correr atrás da organização, porque você queria tanto, já te conhecendo mesmo que por aqui, não por uma questão de ego, porque o ego não tem força e motivação suficiente para fazer a gente conseguir os nossos objetivos. Eu tenho certeza que foi Uhum. muito mais pela importância da tua mensagem e porque você acredita tanto naquilo que te motiva que você foi capaz de superar vários obstáculos, né? E de fazer acontecer. Interessante, Paula. Eu acredito que se fosse o ego, na hora que chegasse o sim, era tudo que o ego queria. Aí eu não ia ter de onde tirar força para apresentar o negócio, porque eu queria ser Uhum, aceito. Fui aceito, uhum, então um abraço, alguma coisa assim, uhum. né? E uma coisa assim bem recente, bem atual, é que todo lançamento que eu faço, eu participo de algumas análises depois, que a pessoa dá uma olhada e fala, olha, isso aqui tem que ser diferente, isso daqui tem que mudar. E eu Uhum. sou muito apegado com fundo preto. Não sei por quê, eu sempre gostei. Mudei para Porto Alegre, arrumei um papel de parede para pôr na parede, acho lindo. Aí o cara assistiu e falou assim: só que essa análise não acontece com na minha presença. Então, Ah, tá. às vezes são análises bem duras assim, mas com muito Uhum. respeito sempre. Mas esse fundo preto não tem nada a ver. O cara vem de encantamento, ele vem de oratória, comunicação, num lugar escuro desse aí. Não, tem que ser um lugar mais clean, mais aberto e tal. E aí eu sou muito prático de
de não levar para o lado pessoal. E pronto, eu já estou fazendo novas gravações de anúncio e já estou buscando. Eu vi sentido naquilo, né? Não estou dizendo que falaram para você, fecha os olhos e Sim. vai seguir. Uhum. Mas o cara Uhum. fundamentou, defendeu bem o que ele acredita e fez sentido para mim. Então eu acho que é a grande receita, porque muita gente vai chegar opinando no nosso trabalho. É verdade. Sempre não levar para o lado pessoal para você fazer Uhum. uma análise sensata e, estando nesse lugar da sensatez, isso presta para esse momento ou não? Porque às vezes o cara poderia me falar, você tem que ir para Disney, gravar na Disney, Encantamento, jeito Disney, não sei o quê. Ah, beleza. Então em 2026 eu faço meu próximo lançamento para eu pagar a viagem, não sei o quê, me É. programar e não dá dando para viajar pela quarentena, não sei o quê. Uhum. Então precisam sempre dessa sensatez, né, Paula? Exatamente, essa sabedoria, né? De saber, primeiro, quem são seus conselheiros. Acho que na nossa vida a gente tem que entender que a gente é muito influenciado pelas pessoas que a gente convive. Então também temos que ter a sabedoria de saber quais críticas, né, a gente vai escutar ou não, quais são as pessoas que de fato acrescentam coisas que podem ser relevantes para a nossa caminhada, ainda que sejam duras, né? E quando eu digo isso, eu não digo pessoas que vão passar a mão na nossa cabeça e quando a gente errar vão falar, ah, mas coitadinho de Uhum, você. Não é isso. Mas são pessoas que pelo menos compartilham dos mesmos valores que a gente. Acho que esse uhum. denominador comum é muito bom. Porque aí quando vier uma crítica, você sabe que a crítica está vindo de um lugar para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, e não o Uhum. contrário. O Diego fala muito disso, Paula, de a gente ficar criterioso quanto a quem a gente coloca na sala, enquanto a gente escreve texto, enquanto a Mica fala sueco, enquanto a gente faz qualquer coisa. E é pensar sobre isso. Quais vozes eu permito manter na minha cabeça? A voz da Paula, que desacreditou de mim, a voz do Christian, que falou que eu não ia dar conta, a voz de não sei quem, que falou que propósito é coisa de não sei o quê. Ou a voz de uma outra pessoa que me empodera, que me direciona, às vezes de uma forma dura. E eu acho que o lance é diálogo, né, Paula? Se você se relaciona com alguma frequência com alguém e ela te trouxe um apontamento valioso, mas num formato que te desagradou, se posiciona. Olha, Paula, eu entendo que você tem essa fala com muito palavrão e tal, mas quando você destina o palavrão para mim, nossa, eu me fecho. Aí, dali do palavrão para Uhum. frente, eu já não aproveitei nada que você falou. E eu quero aproveitar. Eu respeito a sua opinião, ela é valiosa para mim. Então, podemos fazer esse combinado de a gente buscar usar palavras mais respeitosas, pelo menos quando você estiver se referindo a mim? E aí, talvez a outra pessoa possa dizer: nossa, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você, mas eu estou percebendo que está influenciando e eu gostaria que você levasse em conta. Sabe, se você é importante para outra pessoa, você consegue direcionar para a coisa Uhum. ficar mais efetiva. Não necessariamente mais leve, mas efetiva. Porque se palavrão não funciona para você, tipo assim, ô Paulo, você foi uma merda nisso aí que você fez. Eu não falei nem que ficou uma merda, eu falei que você foi uma merda. Então, às vezes, para você, não rola. E aí você se É, fecha e o diálogo termina aqui, né? exato. E acho que se pudesse também dar um lembrete, até para a Mica que está falando que muitas vezes a voz dela interna é mais dura do que até das outras pessoas que convivem, é que os nossos erros e falhas não nos representam. É a gente usar isso como evolução, como aprendizado para a gente continuar evoluindo e conseguir conquistar os nossos objetivos, ao invés da gente ficar preso naquilo, patinando, saboreando quase que aquele erro lá, sem conseguir andar para frente, porque a gente entendeu que o nosso valor estava associado àquilo que a gente fez. Então isso também tem muito a ver, né, com a nossa caminhada do propósito, com a gente conseguir os nossos objetivos. Quanto antes a gente superar, mais a gente vai se permitir continuar e cair mais e mais, né? Tem uma expressão em inglês famosa que é fail fast, fail forward. Quanto mais, né, caia rápido para você cair mais para frente, para você Isso é muito continuar bom. avançando. E eu gosto muito disso, porque me move. Acho que aí eu consegui até entender minha jornada com mais leveza, sabe? Dar mais leveza aos meus erros, porque a gente vai errar muito. É um spoiler da vida. A gente vai Uhum. errar. E isso que você trouxe, no poema de abertura do TED, tem um verso que fala: o erro não é uma etiqueta, é apenas luz sobre o que pode mudar. E
Lá eu coloquei deve mudar. Hoje eu acho que pode mudar, porque o erro é uma construção social, né? E por algum tempo gravar vídeo era errado. A gente não podia gravar Uhum. vídeo. Então eu deveria mudar? Então pode mudar. Analisa sempre com maturidade, sensatez, que a gente vai estar no caminho certo, né, Paula? Uhum, exatamente. O Spot Criativo está trazendo aqui, dependendo de como o feedback volta para ele, se já é agressivo, ele bloqueia qualquer possibilidade de melhor evolução. Então, a tua dica acho que pode ajudar muito, né? A gente levar as coisas também de uma forma mais objetiva. Pode doer no começo, mas depois a gente reflete se faz ou não sentido. E aproveitando assim, qual seria uma mensagem final, uma metanoia que você queria dar para quem está ouvindo agora essa live? Ou vai ouvir, depois indiquem, gente, que eu vou deixá-la salva, sobre pessoas que estão tentando encontrar mais propósito no caminho. Que mensagem você daria para elas? Eu vou dar uma dica muito objetiva e muito prática, que o meu norte esse ano é objetividade. Eu venho de alguns anos de muita subjetividade, eu quero me tornar alguém subjetivo, mas com objetividade para oferecer também. E de forma muito objetiva. Nós nos relacionamos socialmente o tempo todo e o seu propósito, ele vai passar por influências sociais. Então, a Uhum. sugestão, o conselho é que você se posicione. Se alguém é importante para você, deixe isso muito claro para essa pessoa e ensine ela a como te tratar. Porque essa pessoa ela vai exercer influência sobre o seu propósito e às vezes sem querer ou por falta de trato, de lida e talvez de diálogo, ela te tira de uma caminhada que poderia trazer muitos frutos. Maravilhoso. Muito obrigada por lembrar isso, né? As nossas influências sociais também vão construindo o nosso propósito e vai da nossa sabedoria, da gente fazer esse filtro do que ouvir ou não. Então, Uhum. gente, eu deixo essa live salva aqui no perfil da escola para você indicar também para pessoas que estão precisando ouvir isso. Quem não, né? Lembrar dos nossos erros. Às vezes a gente pega tão pesado. E no link também da bio da escola, já tem um convite para vocês, que é o Reset na Jornada, onde eu vou fazer também um mini curso aí de 4 dias para que vocês consigam dar um reset no seu mindset, viver uma vida com mais propósito, mais significado, usando o seu sentir, porque como a gente viu, é o nosso sentir que vai direcionando o nosso caminho também. E qual que é a Obrigada por data todo do mundo evento, que Paula? foi. Qual que é a data do evento? 23 a 26 de agosto. E 23 a que 26. horas vão ser? Vai ser às 9 horas da noite. Tá, E vai então, ser legal porque quem entrar já, eu vou a partir de amanhã mandar uns desafios no grupo do Whats com uma forma de esquenta pra gente já provocando essa metanoia, essa sensacional. mudança de mindset. Então, Cris, muito obrigada por ter participado aqui mais uma vez. É sempre um prazer falar com É, você. tem que marcar mais, é muito bom. Depois Já, eu acho que a quero gente tinha que ouvir. deixar já programado, porque senão Vou fica no vamos receber. marcar. Mas é bom que toda vez que um procura o outro, na mesma semana a gente ajeita para fazer, né? Mas eu quero muito Fato. saber da sua história numa próxima oportunidade e a gente combina, beleza? Combinado, combinadíssimo. Muito obrigada. Então, um Obrigada para beijo. todo mundo aí que participou também. A Aurora, o Fabrício, a Mica, a Leane. Obrigada, gente. Uma boa Fica noite com para Deus, Paula. vocês. Até mais.